Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto bem complexo, que são os micro-organismos. O que são micro-organismos? Nós vamos compreender agora, mas antes disso, vamos entender um pouquinho a respeito da microbiologia, que é o nome de uma ciência que estuda os seres vivos microscópicos, que são seres pequenininhos, são seres piquititos, que às vezes nós não conseguimos enxergá-los a olho nu, ou seja, não conseguiríamos visualizá-los sem o uso de aparelhos, que neste caso aqui é um equipamento, esse equipamento que vocês estão vendo é indicado para poder mostrar os micro-organismos. Existe grande variedade de micro-organismos no mundo, com tamanhos e formas e características diferentes. E eles fazem parte desse mundo são as bactérias, os fungos, os protozoários, as microáguas e os vírus. Então, nós vamos conhecer agora um pouquinho de cada um deles. Nós temos aqui o fungo, visto no microscópio, vocês observam que eles são aumentados de tamanho. Temos também aqui o coronavírus, visto no microscópio. Aqui o tamanho dele com certeza está bem ampliado, porque nós não conseguimos enxergar, porque é muito pequenininho. Esse vírus que tanto tem causado dores e tristeza na vida de muitas pessoas. Então, o vírus ele tá aí, ele não tá para brincadeira. Ele vem mesmo para destruir. É por isso que existem alguns cuidados que nós precisamos ter. Temos aqui as bactérias. O que são as bactérias? São seres vivos, também são seres vivos pequenos. E esses micro-organismos eles são formados por uma célula. E por isso eles recebem o nome de unicelulares. E eles podem também ter formatos diferentes, né? Digamos assim, modelos diferentes. E onde é que eles podem habitar, pessoal? Eles podem habitar em água doce, água salgada, lugares quentes, lugares frios e até mesmo dentro do interior de outros seres vivos, né? Que triste saber que tem bactéria dentro do ser humano. E existem pessoas que morrem, passam grandes apuros por conta de alguma bactéria que fica dentro do órgão e acaba prejudicando, às vezes demora a descobrir para poder fazer um tratamento. Temos aqui os fungos. O que são fungos? Aqui nós temos o fungo unicelular, que são chamados de unicelulares, que é formado por uma célula. E esses unicelulares, digamos assim, que esse aqui seja o fungo do bem, utilizado para fazer pães, fazer bebida com gás, né? Então, eles servem para isso. Então, tem essa utilidade, nós vamos conhecer mais na frente uma utilidade também que ele tem. E os pluricelulares apresentam várias células. Nós temos aqui o caso do bolô e o mofo. Eu quis colocar em destaque para chamar a sua atenção, porque esse bolô e o mofo, ele ajuda, como ele é pluricelular, é formado por várias células, ele pode atingir um tamanho que a gente pode enxergar. A gente pode observar em pães, bolo, quando fica muito tempo abafado em algum lugar, com umidade, ele acaba embolorando, nós chamamos assim, e nós conseguimos vê-lo a olho nu. E isso é prejudicial à saúde a partir do momento que esses fungos eles se apropriam do alimento, nós não podemos consumi-los mais. Temos também os protozoários. O que são os protozoários? São micro-organismos unicelulares que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, úmidos, né? Local onde tem uma grande umidade, como a lama. Existem protozoários que vivem dentro de outros seres vivos, em alguns casos, causando doenças, mas nem sempre isso ocorre. Então, você já imaginou? Então, além dos micro-organismos que nós acabamos de ver, que são os fungos, as bactérias, temos também os protozoários e eles causam prejuízo, geralmente, dentro dos seres vivos quando são encontrados, causando alguns malefícios, né? Mas como aqui diz, nem acontece com todo mundo, mas é algo que não faz bem. Então, se não faz bem, automaticamente ele não fará mal para a nossa vida, né? É bom evitá-los através da higiene.
Temos também as microáguas. Eu achei bem interessante porque as microáguas elas são unicelulares e vivem em ambiente aquático. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que alguma delas elas podem habitar em folhas e caules de plantas e até mesmo no solo, onde acumula água, e elas são capazes, meninos, de realizar fotossíntese. Então, mesmo essas microáguas tão pequenininhas, elas conseguem fabricar realizar sua fotossíntese. Isso vai auxiliar na cadeia alimentar, vai trazer muitos benefícios à cadeia alimentar, trazendo mais vida a outros seres que irão consumi-las, essas microáguas. Temos também os líquens. Esse líquens me chamou muita atenção, que é algo que não se fala muito nos livros. Eles têm um formato, estruturas e formatos pela união de certos fungos. Então, são alguns fungos com microáguas, eles se unificam e acabam formando os líquens. E onde é que nós encontramos os líquens? Aqui está bem floridinho, está parecendo que são flores, mas é um pau, é um tronco de uma árvore onde ele foi alojado. Então, ao contrário do que parece, eles não causam dano às plantas. Agora aqui o que mais me chamou a atenção é que existem mais de 20.000 espécies de líquens conhecidas e seu formato e cores são bastante variados. Então não existe só uma cor, existem várias cores, né? E alguns têm alguns tons diferentes, outros bem parecidos dentro de um grupo deles. E que bem interessante que eu achei que o local onde ele está alojado é um local limpo, indicando que o ar está limpo. Por isso que eu grifei aqui, ó, eu coloquei em negrito para vocês verem a importância disso. Então, indica que o ar está limpo no local, pois esses seres vivos são sensíveis à poluição. Então, eles não suportam sujeira, por isso eles ficam em um lugar onde não existe poeira, um local limpo, porque ele tem alergia à poeira, vamos dizer assim. Então, é bem interessante os líquens. Temos também o vírus. Meu Deus, o vírus é algo que a gente fica preocupada, né? Ao contrário dos outros micro-organismos que estudamos até aqui, os vírus não são formados por células. Em geral, eles são ainda menores que as bactérias e qualquer outra célula do ser vivo. Então, ele é muito minúsculo, são partículas quase invisíveis. Como sua estrutura celular é bastante simples, eles dependem de outros seres vivos para conseguir se reproduzir. Por isso, vírus são considerados parasitas obrigatórios e geralmente causam doença nos seres vivos. Por isso é que nós precisamos tomar muito cuidado em relação ao vírus, né, gente? Que nós estamos passando por essa luta aí e a nossa preocupação maior é do vírus o vírus não nos atingir, porque é um prejuízo muito grande para a gente, o alojamento de um vírus desse, né? Então, é por isso que precisamos saber como evitar, ter uma higiene, ainda que passe essa crise toda, nós precisamos manter a nossa higiene acesa, porque não existe apenas um tipo de vírus, né? Eles vão sendo transformados e formando outros tipos de doença, por isso que precisamos evitar. Nós vamos também conhecer aqui o uso de micro-organismos pelos seres humanos. Então, existem os seres humanos, alguns micro-organismos que fazem mal, e existe também aqueles micro-organismos do bem. Nós temos aqui alimentos e bebida. Os lactobacilos, que é um tipo de bactéria que consome açúcares do leite para obter energia por meio de um processo chamado de fermentação. Então, esse leite, no caso, a gente vai pegar o leite e colocar para azedar e vai formar a coalhada. Então, o ingrediente principal para fabricar queijos e iogurte é a coalhada do leite. Então, imagina você que o leite ele passa um pouco de tempo sozinho e ali por passar do seu horário do seu prazo, digamos assim, de validade, ele começa a azedar, atraindo para si esses fungos, e esses fungos ajudam na fermentação e produzir algo que nos faz bem, que no caso é a coalhada, ela é muito importante para a saúde.
Então, os fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são muito utilizados na fabricação de pães. Então, para o pão crescer, precisa ter esse tipo de fungos e eles vão ajudar. Mas agora sim, eu achei bem interessante uma outra parte onde a gente vai ver também é sobre biocombustível. Aí, chegamos nele. Os biocombustíveis, gente, são importantes para muitas atividades humanas, especialmente aquelas relacionadas ao uso de motores, como o transporte e nas produções das indústrias. Uma das principais fontes de combustível do mundo é o petróleo. A gente sabe que o petróleo ele tem um grande valor, uma grande importância para a indústria brasileira e também do mundo inteiro. E uma das principais fontes de combustível, o petróleo, né, que é através dele que se produz a gasolina, o diesel, entre outros. Mas nós temos também biocombustíveis que são produzidos com base em produtos vegetais, como a cana-de-açúcar, a soja, o milho, e sua fabricação, gente, envolve a participação de micro-organismos. Então, um dos biocombustíveis mais utilizados no Brasil é o etanol. E o etanol, usado como combustível de automóveis, por exemplo, ele é produzido por meio de fermentação da cana-de-açúcar por leveduras. Então, a partir desse processo, ele é constituído e esse mesmo fungo é o mesmo que é produzido o fermento para pão, que é o que ajuda na produção do etanol. Bem interessante, né? Algo diferente. Temos também aqui o tratamento de resíduos e recuperação ambiental. Como vimos no bimestre anterior, os organismos decompositores, né, gente, que são as bactérias que nós estudamos, que é o que é o final, digamos assim, o fim da linha da cadeia alimentar, eles ajudam muito na questão da limpeza, embora aparentemente a gente ache um pouco nojento, mas ele acaba triturando o alimento que já está perdido e ele faz esse trabalho, esse tratamento, né? Ele tritura os alimentos em partículas menores e esses micro-organismos eles sejam utilizados para o tratamento dessas substâncias líquidas que às vezes é jogado lá no lixão, que está muito imundo, muito sujo, e eles acabam contribuindo. E como nós vimos aqui, ó, acaba ajudando, eles são jogados, alguns produtos que são jogados na indústria, nos rios, são jogados em rios ou até mesmo para recuperar ambientes que foram contaminados por produtos químicos como óleos, fertilizantes ou combustíveis. Então é muito importante esse trabalhozinho das bactérias do fungo contribuindo assim para a limpeza do ambiente. Vai tornar o solo mais nutritivo, né, gente? Temos também aqui a nossa última parte, que são as pesquisas científicas. Os exemplos de uso de micro-organismos que vimos até agora são resultado de pesquisas, observações e muito estudo, gente. Ao longo dos anos, os cientistas, né, esses pesquisadores que fazem estudos. Então, além desse estudo que eles fizeram, além desses, existem outros vários exemplos, sem contar as possibilidades que ainda estão sendo pesquisadas. Então, cada nova descoberta testada e aprovada pode resultar em benefícios para toda a sociedade. Então, é através dessas pesquisas científicas que nós conseguimos ver a prosperidade em tratamentos, em conhecer melhor os micro-organismos, a forma de higienizar. Então, vamos aqui lembrar que nós precisamos manter a nossa higiene acesa, precisamos ter conhecimento das coisas, porque o nosso conhecimento nos ajuda a nos fortalecer para crescermos mais saudável, mais limpos e mais pessoas mais esclarecidas para poder nos ajudar e ajudar outras pessoas, certinho? Então, um bom dia, uma boa tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande beijo, um grande abraço, um abraço bem apertado a vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Beijo, meus amores.